Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. E não esqueça, temos agora de segunda a sábado, gente, o Foco do Brasil, primeira edição. De segunda a sexta, a 1h30 da tarde e no sábado, ao meio-dia, com Leonardo Miller. Importante, deixe seu like, compartilhe, veja se o sino de notificações está ativado e vamos agora às notícias desta edição. O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe perdeu a vida após atentado durante comício na cidade de Nara, perto de Kyoto. A polícia japonesa deteve um suspeito do ataque com cerca de 40 anos, acusado do ato, e usou equipamento semelhante a uma arma de fabricação caseira contra o ex-premier. Shinzo Abe, de 67 anos, foi primeiro-ministro do Japão entre 2006 e 2007 e mais tarde, entre 2012 e 2020, foi o líder japonês com maior longevidade no cargo. O comício ocorria antes das eleições para o Senado japonês, marcadas para este domingo. Abe discursava em apoio a Kei Sato, um membro da Câmara Alta do Parlamento que concorre à reeleição como representante da cidade de Nara. Em entrevista, o Hospital Universitário de Nara informou que a morte foi declarada às 17h03 locais, 5 horas depois de ter chegado ao hospital. De acordo com o médico presente na entrevista, Shinzo Abe já não tinha sinais vitais quando chegou ao hospital. E, emocionado, o atual primeiro-ministro japonês Fumio Kishida disse que não encontra palavras para reagir após o fato com o ex-premier. Kishida foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Abe antes de chegar à liderança do governo japonês. E aqui no Brasil, com agenda em São Paulo, nesta sexta-feira, em solenidade militar de entrega de espadins aos cadetes da Força Aérea Brasileira, em Pirassununga, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou, comentou o ocorrido e ficou emocionado. Nas redes sociais, Bolsonaro ainda disse: "Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Abe Shinzo, líder brilhante que foi um grande amigo do Brasil. Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas neste momento de dor. Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com o Brasil e de solidariedade, e diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão", comentou o presidente Jair Bolsonaro. Certamente é um momento de muita reflexão, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro, ao remeter esse ato agora aí no Japão, né, remetendo lembranças a 2018, quando o próprio presidente Jair Bolsonaro, também em período eleitoral em campanha, foi atingido com uma facada desferida por Adélio Bispo, não é? E certamente muita reflexão, sobretudo porque ali poderia ter sido marcado o fim, não é? Determinado o fim da vida do até então deputado político, capitão Jair Messias Bolsonaro. E aí toda a história posterior a isso teria sido diferente, não é? Certamente, então, o presidente refletindo, meditando e até pensando no impacto e na graça que recebeu em não ter a sua vida ceifada naquele mês de setembro de 2018 com o golpe de Adélio Bispo. Não teve o mesmo fim o ex-premier japonês, né, neste atentado lamentável. Hoje pela manhã, uma triste notícia se abateu em todo o mundo. Do outro lado do mundo, a 20 mil quilômetros de distância, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado. Fazia ele um ato em público quando
barbaridade aconteceu. Me traz à memória os momentos que estive com ele no Brasil e no Japão. Me traz à memória o carinho que temos da comunidade japonesa que vive em nosso país. Em especial, nasce de registro, Vale Ribeira, vizinha da minha cidade, Eldorado Paulista. Um homem afável, inteligente, patriota, que em todas as vezes que estivemos juntos, buscou o bem-estar da sua população, bem como ouvindo o que eles poderiam colaborar para com o nosso povo brasileiro. Determinei, e agora há pouco foi publicado em Diário Oficial da União Extra, 3 dias de luto. Por isso a nossa bandeira agora a meio pão. Dizer a todos, é o risco dos bons. É o preço por lutar pelo seu país. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa própria pátria. Eu peço agora, ou melhor, determino ao corneteiro o toque de sentido e o toque de silêncio, em memória àquele grande homem que luta no momento, não só os japoneses, e luta a população mundial como um todo. Corneteiro, possível? Em São Paulo, cumprindo a agenda, então, na parte da manhã desta sexta, dia 8, como falamos, o presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade militar de entrega de espadins aos cadetes da Força Aérea Brasileira. No evento, o presidente falou sobre patriotismo e Brasil. Quis o destino que a presidência da República coubesse ao militar das Forças Armadas. Não imaginava o quanto mudaria a minha vida e quanto veria por todo esse Brasil ressurgir o patriotismo. As cores da nossa pátria são a verde e a amarela, que representam a esperança, o progresso, a democracia e a liberdade. Tem gente incomodada com isso. E por vezes eu olho no espelho e me pergunto: como cheguei até aqui? Qual é a missão que Deus me deu? E eu tenho um ritual, desde quando assumi a presidência. É levantar-se, dobrar os joelhos, se concentrar e pedir a Deus que nós não venhamos a sentir as dores do comunismo. Para isso, eu peço mais do que sabedoria. Como vocês sabem,
o grande líder que fazia isso e fez no passado. Eu peço também força para resistir e coragem para decidir. Mas nós não podemos fazer nada sozinhos. Para isso eu conto com muitas pessoas de bem, civis e militares, para que possamos cada vez mais dizer a vocês, assim como o oxigênio é essencial para nossas vidas, a liberdade é essencial para as nossas almas. E também na agenda do presidente Jair Bolsonaro, viagem ao Rio de Janeiro, com participação na solenidade de brevetação da Brigada de Infantaria Paraquedista, onde novos paraquedistas foram brevetados. O curso básico de paraquedista é um curso de especialização da linha de ensino militar bélico, realizado desde 1949, com a duração aí aproximada de 6 semanas, desenvolvidas em 2 fases. Assim, o evento foi de diplomação, aos participantes. Como vimos, o PSD anunciou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, ao governo do estado de São Paulo. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que já foi aliado político do atual governador Rodrigo Garcia, falou sobre a nova situação. Ele reconheceu que possui divergências com o governo federal, mas afirma que o indicado do presidente Bolsonaro é o melhor nome para São Paulo. O que pesou preponderantemente foi a capacidade do candidato. Tarcísio de Freitas, indiscutivelmente, é o melhor candidato, é muito honesto, tem muita capacidade de gestão, já foi testado em diversas oportunidades na vida pública, conhece muito bem São Paulo, tem uma boa articulação política, portanto está preparado para ser um grande governador de São Paulo, está à altura do estado de São Paulo. O PSD oferece para São Paulo um dos melhores quadros da vida pública brasileira, afirma ele. Tenho acompanhado e tenho ficado bastante impressionado com a adesão dos paulistas a uma candidatura que significa a renovação. É importante a renovação. São Paulo, apesar das suas riquezas, nós temos ainda uma série de desafios no que diz respeito à pobreza que não têm sido enfrentados. No campo da infraestrutura, diversas cidades do mundo muito menos ricas do que São Paulo têm uma infraestrutura muito mais adequada. No campo da mobilidade, com mais quilômetros de metrô, no campo da qualidade das estradas, na qualidade do atendimento dos serviços de saúde, na educação. Portanto, o que pesa nessa adesão dos paulistas e do PSD à pré-candidatura de Tarcísio é a sua capacidade de gestão e sua seriedade. Com o apoio do PSD, o ex-pré-candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes, Felício Ramute, passa a ocupar o posto de vice na chapa de Tarcísio de Freitas. A coluna Radar da Veja voltou a repercutir um fato que já inclusive comentamos aqui. Em março, Lula acionou a justiça para cobrar explicações do padre Edson Geraldo Bovo, que o rotulou de um maior ladrão que o mundo já viu durante uma missa na paróquia de Laranjal Paulista, em São Paulo. O maior ladrão que o mundo já viu, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Coitado da família dele, dos pais, da mãe, que tem vergonha disso. Onde você pesquisar no mundo é o pior. Ah, mas é a corja toda, disse o padre na paróquia. Diante das falas do padre, os advogados de Lula acionaram a justiça para que o padre respondesse em 48 horas uma série de perguntas. Considerando que a existência de tais falas são incontroversas, porquanto registradas e documentadas em arquivo audiovisual, é imprescindível que o requerido esclareça se com tais frases e alusões se pretendeu imputar crimes e condutas ilícitas ou mesmo ofender gratuitamente a reputação e a dignidade do requerente, dado que tais imputações, se confirmadas ou não respondidas, constituem fatos que ferem a honra subjetiva e objetiva do requerente, disseram os advogados de Lula no processo. O padre então respondeu: por maior que seja a boa vontade da qual todas as almas são merecedoras, forçoso é reconhecer que, em verdade, muito embora não se possa falar em condenação criminal vigente contra o senhor ex-presidente da República, não é possível reconhecê-lo como absolvido, quando, em verdade, notícias dão conta da perda do direito do Estado de punir por força do advento da prescrição. E negou que tenha discriminado Lula por seu passado,
lembrando que ele, um padre, tem projetos de reinserção social para criminosos. Trata-se de um padre, um indivíduo que direcionou sua vida para o próximo e que, ao contrário do que parece crer o senhor ex-presidente, o padre não é voltado a discriminar pessoas comuns por seus respectivos passados, haja vista que, inclusive, é responsável por projetos de reinserção social, bem como da entrega de certificados e promoção do curso denominado Introdução à Justiça Restaurativa e Processo Circular. Recentemente, Lula desistiu do processo contra o padre, aí as perguntas, a solicitação de respostas, deixando de entender ou atender, as intimações da justiça. A oposição ao governo federal tem trabalhado para evitar a aprovação de medidas que trarão benefícios à população. Uma das justificativas seria de problemas fiscais, econômicos. Outra justificativa é de que estamos em ano eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, então, comentou sobre isso. Incapazes de negar as soluções buscadas e alcançadas por nós contra os impactos do fecha-tudo irracional e da guerra, a narrativa agora é de que houve descaso e atraso nas ações, mesmo tendo sido nós os únicos a alertar sobre esses problemas e os primeiros a tomar providências. Reduções de impostos são promovidas desde 2019 e se intensificaram em 2020. Programas para preservar empregos e auxílio emergencial foram criados ainda em 2020. Auxílio Brasil, que é maior e beneficia 3 milhões de famílias a mais que o Bolsa Família, foi criado no ano passado. Nossa parte já vinha sendo feita. Impostos federais sobre o diesel, gás de cozinha, produtos da cesta básica e outros itens estão zerados há meses. O que temos buscado, tanto na questão do ICMS dos combustíveis quanto nos benefícios para algumas categorias, é um esforço além. Não bastasse a falta de iniciativa que deveria vir de outras esferas, o que vemos é o contrário. O esforço, principalmente de políticos ligados ao PT, tem sido para impedir a redução de impostos e o socorro aos brasileiros. Querem se promover às custas do sofrimento do povo, sem falar daqueles que na pandemia, além de tratar como bandido quem tinha que trabalhar para sobreviver, aproveitaram para aumentar impostos. A tragédia era anunciada, mas parte da imprensa preferiu ser parceira na demagogia. A consequência para alguns foi voltar para a privada. Por fim, a esquerda não precisa criar narrativas para falar sobre atraso. Basta falar das obras atrasadas que o PT abandonou há anos, como a transposição do Rio São Francisco, e que foram retomadas e estão sendo concluídas pelo governo, quer eles queiram ou não, compartilhou Bolsonaro. Depois de uma tatuagem no ânus e suas polêmicas de sempre, sobretudo envolvendo sua vida sexual, novamente a cantora Anitta, em evidência com as partes baixas. Ela anunciou que foi diagnosticada com endometriose. A artista contou que as dores são causadas por uma cistite, que é uma infecção ou inflamação da bexiga, e nos últimos anos tentou vários tratamentos, mas nada surtiu efeito. Conforme relatado, quando tinha relação sexual com um parceiro mais avantajado, não conseguia andar direito no dia seguinte devido às dores que sentia. A dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe, comentou a cantora, que passou em vários especialistas e ouviu sempre as mesmas recomendações. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia, contou Anitta. A cantora, que disse ter parado de enfrentar Bolsonaro porque seus ataques estariam ajudando Bolsonaro ao invés de prejudicar, e assim o presidente estaria crescendo ou fazendo campanha com os ataques de Anitta. A candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição deve ser lançada de forma oficial no dia 24 de julho, no Rio de Janeiro. Integrantes da campanha do atual presidente cogitaram realizar a convenção do PL tanto em Brasília quanto em São Paulo, mas a opção pela capital fluminense deve-se ao fato da cidade ser o berço eleitoral de Bolsonaro. Embora tenha nascido no interior de São Paulo, o presidente se elegeu vereador e deputado federal por 7 mandatos pelo Rio. O local defendido por membros da área de comunicação da campanha foi o Maracanãzinho. A arena fica ao lado do estádio do Maracanã e tem capacidade para aproximadamente 12 mil pessoas. As informações são do colunista Igor Gadelha, do portal
metrópoles. O plano é que a cerimônia seja realizada na manhã do dia 24, um domingo. Segundo a reportagem, Bolsonaro já teria até dado o aval para a data e o local. A campanha agora cuida somente dos detalhes burocráticos. A Globo foi condenada a indenizar o assessor da deputada federal Bia Kicis, Evandro Araújo, em R$40 mil por associá-lo a um grupo racista norte-americano. A decisão, em segunda instância, foi tomada nesta semana pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Houve abuso da liberdade de imprensa por parte da corporação, afirmou a decisão da Justiça, que condenou a emissora por dano moral. Embora a liberdade de expressão se trate de um direito fundamental de primeira dimensão, afirma a resolução, é evidente que aquele que o exerce, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento, pode ser responsabilizado civil e penalmente quando configurado o excesso ou o abuso do direito. O Jornal Nacional afirmou que Araújo estava associado ao Ato dos 300 do Brasil, acampamento liderado por Sarah Winter em junho de 2020, que lançou fogos de artifício contra o prédio da corte. O protesto, na versão da emissora, teria tido inspirações no grupo norte-americano. Jason Bocarro conta: cresci no sul da Espanha, em uma pequena comunidade. Tinha 16 anos, na manhã em que meu pai me disse que eu podia levá-lo de carro até um vilarejo isolado chamado Mijas, a cerca de 30 quilômetros, com a condição de que levasse o carro a uma oficina ali perto. Já que acabara de aprender a dirigir e quase nunca tinha a oportunidade de usar o carro, aceitei na hora. Levei papai até Mijas, prometendo pegá-lo às 4 da tarde. E depois fui até uma oficina próxima e deixei o carro lá. Já que tinha algumas horas livres, decidi assistir a 2 filmes em um cinema perto da oficina. Mas fiquei tão absorto nos filmes que perdi completamente a noção do tempo. Quando o último filme terminou, olhei para o relógio. Eram 6 horas. Eu estava já 2 horas atrasado. Sabia que papai ficaria zangado se descobrisse que eu estava no cinema. Ele nunca mais me deixaria dirigir, pensei. Decidi dizer a ele que o carro precisava de uns consertos a mais e que eles tinham levado mais tempo do que o previsto. Fui até o lugar onde deveríamos nos encontrar e vi papai esperando pacientemente na esquina. Pedi desculpas pelo atraso e disse a ele que tinha vindo o mais rápido possível, mas que o carro precisara de alguns consertos grandes. Nunca vou me esquecer de como ele me olhou. Fico desapontado por você achar que precisa mentir para mim, Jason. Como assim, papai? Estou falando a verdade, falei. Papai tornou a olhar para mim. Quando você não apareceu, filho, eu liguei para a oficina para perguntar se tinha acontecido alguma coisa e eles me disseram que o carro já estava pronto há muito tempo e você não tinha aparecido. Uma onda de culpa percorreu meu corpo enquanto eu confessava miseravelmente minha ida ao cinema e a verdadeira razão do meu atraso. Papai ouviu com atenção enquanto seu rosto se cobria de tristeza. Estou muito triste, não com você, mas comigo, filho. Sabe, eu me dou conta de que fracassei como pai, já que depois de todos esses anos, você ainda acha que precisa mentir para mim? Fracassei porque criei um filho que não consegue nem dizer a verdade ao próprio pai. Vou voltar para casa andando para poder pensar onde errei todos esses anos. Mas, pai, são 30 quilômetros até nossa casa, está escuro, você não pode voltar andando, pai. Meus protestos, minhas desculpas e o resto das minhas palavras foram em vão. Eu tinha decepcionado meu pai e estava prestes a aprender uma das lições mais dolorosas da vida. Ele começou a andar pela estrada empoeirada. Rapidamente pulei para dentro do carro e o segui de perto, esperando que ele fosse desistir. Implorei o caminho todo, dizendo o quanto estava arrependido, mas ele simplesmente me ignorou
continuando a caminhar em silêncio, pensativo e sofrendo. Dirigi atrás dele 30 quilômetros, numa média de 8 quilômetros por hora. Ver meu pai sofrendo tanto física quanto emocionalmente foi a experiência mais perturbadora e dolorosa que já enfrentei. No entanto, foi também a melhor das lições. Nunca mais menti para ele. Experiência, a mais brutal das professoras. Mas você aprende. Meu Deus, como aprende com uma experiência, disse certa vez C.S. Lewis. Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Janice Clésar e Antônio Martins, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. E neste sábado, ao meio-dia, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil. Meio-dia, neste sábado, horário diferenciado aos sábados. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.